Fala galera boa do Pré-Veste, vamos continuar falando sobre o nosso assunto de filosofia. E na aula de hoje a gente vai falar daquele que talvez tenha sido o filósofo mais importante de todos os tempos, Sócrates. É complicado dizer que alguém é o mais importante, mas o que Sócrates fez transformou a forma como se produzia filosofia e transformou a forma como o próprio Ocidente se conheceu, se viu e se pensou. Na aula de hoje vamos falar então sobre o grande Sócrates. Primeiramente, oficialmente, bom dia, boa tarde, boa noite, para a madrugada também, para você que está em casa estudando nesta videoaula, não importa a aula que você for estudar, estamos sempre aqui para te ajudar. Vamos lá, observe aqui a imagem do grande Sócrates, é esse. Bem, isso é uma representação de como teria sido Sócrates. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Sócrates nasceu em 469 a.C. e morreu em 399 a.C. Se você parar para perceber, Sócrates viveu bastante tempo. Sócrates viveu aí 70 anos, né? Se eu não estou ruim de conta, eu acho que deu isso daí. Sócrates viveu 70 anos, muito bem, presta atenção e vamos entender de onde que a gente está. Sócrates nasceu na Idade Antiga, então você pode botar aí filosofia antiga. Não é antiga porque é velho, é antiga porque é da Idade Antiga. Vai ter filosofia medieval, moderna, contemporânea, conforme as idades da história. Então, ele nasceu na Idade Antiga, precisamente no período que nós chamamos de período clássico da história grega, que vai de 500 anos de Cristo a 388. Para você que está com aquela dificuldadezinha lá de Idade Antiga, de Grécia, período clássico é o auge da Grécia Antiga. Clássico é uma palavra latina que vem de classes, que significa o que é melhor, o que está acima. É por isso que a gente chama as classes sociais, quem está acima e quem está abaixo. Originalmente o termo classes significa superior, o que está acima. Então o período clássico é porque é o melhor período da Grécia. Esse daqui, meus amores, é o auge da história grega. No período clássico, a gente teve as duas maiores cidades gregas no seu apogeu. Esparta, a grande cidade militar, lembra dos 300 de Esparta? Acho que você deve lembrar. E claro, Atenas, o grande berço da filosofia. Ela não inventou a filosofia, mas ela transformou a filosofia de uma forma que a gente tem referência nela até hoje. Então a gente está falando do auge da Grécia Antiga. É o auge da democracia ateniense. É nesse contexto em que estava Sócrates. Muito bem, presta atenção. A democracia ateniense é muito interessante porque os cidadãos tomavam as decisões. Na aula de história o professor vai debater com vocês porque o que era cidadão, vai falar que nem todo mundo em Atenas era cidadão. Isso daí ok, não é onde eu quero chegar. Eu não vou focar em quem eram os cidadãos. Basta a gente entender uma coisa, os cidadãos tomavam o poder da escolha. Os homens se encontravam numa praça chamada de Ágora, dali eles iam para a colina Fênix, lá nessa coluna eles decidiam, debatiam e sobre o voto eles chegavam a uma conclusão. No debate normalmente vencia aqueles que tinham os melhores argumentos. E aí, como existia a democracia em Atenas e como na democracia era fundamental que você tivesse bons argumentos, a maioria dos jovens atenienses ambiciosos que queriam ser grandes homens, ao invés de passar a maior parte do tempo lutando, passavam a maior parte do tempo estudando, porque eles compreendiam que quanto mais sábios eles fossem, melhores eles se dariam naquele mundo, melhores seriam os argumentos que eles poderiam produzir naquele mundo. É aí que os professores passaram a ser fundamentais. E os professores, existiram um chamado grupo de filósofos, chamado de filósofos sofistas. Os filósofos sofistas, eu vou te explicar no próximo slide, eram homens que ganhavam dinheiro ensinando para jovens a arte da retórica, a arte da filosofia. Eram grandes professores que preparavam as pessoas os membros para a vida. Sócrates era um grande crítico desses filósofos sofistas. Vamos largar essa ideia preconceituosa, que a filosofia, como descende de Sócrates, por muito tempo a gente ficou com a visão que os sofistas não eram filosofia, que era uma visão menor. Não, é uma visão diferente de Sócrates. O Renascimento foi inspirado nos sofistas. Quando a gente pega a filosofia contemporânea, a filosofia do final do século XIX, século XX, tem uma inspiração absurda. Nietzsche, que a gente vai falar no final desse curso,
Cara, Nietzsche, presta atenção, era extremamente inspirado nos sofistas. Sofistas então ganhavam dinheiro. Se eu for parar para imaginar, nós, os professores hoje, faríamos esse papel de sofista. Vocês pagam pela educação e nós os preparamos para os desafios da vida. Hoje é passar no vestibular. Naquela época, era ser um bom cidadão em Atenas. Ele era crítico aos sofistas, defensor do uso da razão. Razão aqui é o pensamento racional. Dizer, não é que ele não acreditasse em Deus, não é que ele não tivesse fé, mas para ele a base do conhecimento era o pensamento racional. Professor, eu não compreendi. Imagina que um dia você chega em casa e tua esposa está te traindo na tua cama. Pensamento religioso. Cara, se eu vivi isso é porque Deus queria que eu vivesse isso. Tem algum sentido, Deus quer que eu aprenda alguma coisa com isso. Pensamento sentimental, tu vai tomar a ira dentro de você, a raiva, talvez você até faça um absurdo. Pensamento racional. Pô, cara, sou corno. Se eu matar a minha esposa, eu vou deixar de ser corno? Não. Vou acabar com uma vida? Sim. Vou entristecer uma série de pessoas? Sim. Vai me fazer feliz? Não. Vou ser preso? Sim. Vou continuar corno? Sim. Qual a coisa mais sábia a fazer? Terminar com esta mulher, seguir com a minha vida, ela seguir com a dela. Presta atenção, o pensamento racional envolve isso. É como você ver o mundo com a estrutura de uma equação matemática. Ele era defensor disso. Não escreveu nenhuma obra, então tudo que a gente sabe de Sócrates é o que escreveram sobre Sócrates. A pessoa que mais escreveu sobre Sócrates, quem a gente mais sabe sobre Sócrates, foi seu aluno mais brilhante. O jovem, brilhante e rico, Platão. Platão era tão importante, ele era descendente das famílias mais importantes da cidade. O parente mais próximo dele era Solon, o homem que reformou a democracia ateniense, um dos políticos mais importantes de Atenas. Só para vocês entenderem, esse cara foi o seu principal aluno e vai ser Platão que vai narrar principalmente Sócrates. E Platão foi muito gentil com Sócrates. Talvez Sócrates não tivesse sido tudo isso. O que a gente sabe sobre Sócrates é o que Platão disse sobre ele. Por quê? Duas coisas. Uma, provavelmente o Sócrates não queria se comprometer. Imagina eu, Marconi, escrevo um texto agora aos 30 anos. Muito provavelmente aos 60 eu não vou concordar com aquilo que eu escrevi hoje aos 30. Então, para não se comprometer, porque ele achava que a filosofia era constantemente mutável, ele fazia isso. Outra razão, talvez ele tenha sido analfabeto, por isso que ele não escreveu nada. Muito bem, vamos lá então. Vamos falar quem são os sofistas. Os sofistas submetiam as antigas tradições à razão. Eles tentavam entender o sentido racional da filosofia. Eles acreditavam o seguinte, presta atenção, acreditavam que a verdade era relativa. Sócrates é crítico exatamente disso. Como assim? Muita gente acha que eles acreditavam que a verdade era relativa porque eles eram mentirosos, enganadores. Não, não é isso. Os sofistas acreditavam que a verdade era relativa pelo seguinte ponto. Imagina você, hoje no almoço, provavelmente você deve ter comido frango, você deve ter comido uma carne de porco, mas vamos supor que você comeu carne de vaca. Eu sou vegano, eu não como carne de vaca. Tudo bem, mas vamos supor que você não fosse, porque a maior parte do povo brasileiro não é vegano, a maior parte do povo brasileiro adora comer carne de vaca. Então você está lá comendo carne de vaca, e comeu tranquilamente. E aí você vê um documentário que no interior da China as pessoas comem cachorro. E aí você fica, meu Deus, comendo o seu bife, aquele bife suculento, maravilhoso. Meu Deus, que povo bárbaro. E nem sabe o significado da palavra bárbaro, mas vamos lá. Que povo bárbaro. Professor, o que é bárbaro? Hein? Bárbaro é como os gregos chamavam todos aqueles que não falavam grego. Ou seja, é uma visão etnocêntrica sobre outros povos. Que povo bárbaro, meu Deus, comem cachorro. Como que um ser humano come cachorro? Eles são todos errados. Só que enquanto você está criticando o chinês por comer cachorro, o indiano está criticando você por comer a vaca. Na visão do indiano, a vaca é sagrada. Ele não consegue compreender como você tem coragem de comer uma vaca. Presta atenção. Se você parar para perceber, quando você come uma vaca e não come cachorro no Brasil, você está seguindo uma verdade brasileira, que é cachorro foi feito para dar carinho e vaca é feita para te alimentar. Isso é uma verdade popular no Brasil. Se você for na China, é uma verdade comer cachorro. Se eu for na Índia, é uma verdade
não comer a vaca. Então os sofistas perceberam que nós chamamos de relativismo cultural, a sociologia depois explica isso, Boas, o relativismo cultural, eu estou certo sem fazer a tua verdade deixar de ser verdade, isso é um papo para uma outra aula, mas a grande frase é essa daqui, uma frase de um filósofo chamado Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, as verdades são relativas conforme a gente deseja que elas sejam. Porque num determinado período os homens são cabeludos e em outros homens usam cabelo curto, as mulheres modificam a forma que se vestem, porque as verdades modificam ao longo do tempo e automaticamente porque como os seres humanos se modificam, as verdades se modificam. Isso são os sofistas. Eles defendiam que os governos e as leis não eram baseados em deuses, não eram baseados em princípios universais e nada disso, que eles eram baseados nos seres humanos. Ou seja, conforme as sociedades se moldavam, elas criavam governos para se adaptar à sua realidade. Isso é muito interessante. Hoje isso é a grande visão da história. A visão da história, por exemplo, o Egito era uma teocracia por causa do faraó? Não. O Egito para funcionar bem, ele precisava daquela forma de governo. E aí, enquanto a sociedade quis aquela forma de governo, ela existiu. A lógica da história hoje é, conforme eu tenho uma sociedade, eu necessito de um determinado governo, que é uma visão sofista. Sócrates é contrário a isso porque ele acreditava numa verdade universal. Para ele, qualquer verdade que fosse relativa era, na verdade, uma espécie de mentira. Recomendava as pessoas desfrutarem ao máximo do prazer. Então, você quer beber, bebe. Se você quer, enfim, o que você quiser fazer, faça. A vida é uma só e você tem que viver com prazer. Isso eram os sofistas. Sócrates, então, era um cara contrário a eles. Tá. Como que Sócrates virou Sócrates, hein? Sócrates vivia em Atenas, ficava filosofando, vivia pela ágora, não era um homem muito rico, mas estava ali, olha, vivendo ali, debatia, enfim, ficava tentando pensar sobre muitas coisas, mas um determinado dia, o melhor amigo de Sócrates, um homem chamado Xenofonte, foi nesse lugar que vocês estão vendo essa representação, o famoso Templo de Apolo em Delfos. O interessante é que o prédio que eu moro se chama Delfos, eu acho isso muito mais interessante. O Templo de Apolo de Delfos era um lugar feito para adivinhação. Se você queria saber sobre os mistérios, se você queria saber sobre o futuro, se você queria saber sobre o destino do mundo, da humanidade, você tinha que vir aqui no Templo de Apolo. Esse era o grande lugar para ficar aqui no Templo de Apolo. Muito bem, vamos ver aqui então, pessoal, o que era o Templo de Apolo. Então, este lugar, a pessoa chegava aqui e perguntava, eu vou casar? E aí vinha uma mulher, que ela era o oráculo, ela incorporava Apolo, chamada Pitonisa, e dava o recado, você vai casar no dia que o sol entrar num vaso de barro. Meu irmão, você tinha que interpretar uma parada aí. Se você interpretasse bem, tá ótimo. Se você não interpretasse, estava ferrado. As grandes histórias da Grécia envolvem isso. Édipo, o rei, foi aqui, aquela famosa história do filho que, enfim, matou o pai e casou com a mãe, grega. Vários grandes mitos da mitologia grega envolvem o Templo de Apolo. Xenofonte foi lá então, foi perguntar algumas coisas e antes de ir embora ele chegou para Pitonisa. Pitonisa, vou fazer uma pergunta para você. Diga, jovem Xenofonte, quem é o maior filósofo da Grécia, hein? Ela sempre respondia de forma estranha, dessa ela foi sincera, é Sócrates. Xenofonte voltou e contou para todo mundo que o maior filósofo era Sócrates. Uma pessoa normal agradece, imagina alguém falou para você, cara, teu irmão falou tudo, obrigado. Só que Sócrates era um cara muito chato. E é interessante o lado dele ser chato, senão não tinha feito essa filosofia. Mas Sócrates era um cara muito chato, que nível de chato. Ele chegou e falou, cara, eu amo Sócrates, tá? Mas eu quero que você entenda. Em vez dele responder obrigado, ele falou, sou? Nossa, que estranho. Como posso eu ser o maior filósofo de todos os tempos se eu não sei? É como se alguém chegar pra você e falar bonito. Pô, tu é muito bonito, hein? Tu é muito bonito, hein? Em vez de você falar obrigado, sou? Como posso eu ser tão belo assim se não sei que sou belo? Imagina com tudo, cara. Pô, tu é um excelente aluno. Sou? Como posso eu ser um excelente aluno se eu não sei que sou excelente aluno? E ele ficou com aquilo na cabeça. Ele, cara, eu não sou o melhor filósofo da Grécia. E ele ficou um tempo com aquilo. Até que ele resolveu lá no templo de Delfos de novo para fazer a pergunta. Só que antes de fazer a pergunta, ele leu a famosa inscrição que ficava aqui, olha, tá aqui, que ficava aqui na parede do templo de Delfos. A inscrição é essa daqui, eu trouxe para vocês. Advirto-te, seja quem fores tu, que desejas sondar os arcanos da natureza, se não encontras dentro de ti
aquilo que procuras, tampouco poderás encontrar fora. Meu irmão, o lugar onde você vai, que vai te revelar o futuro, está mandando você procurar dentro de você a resposta. Cara, que incrível! Se ignoras as excelências da tua própria casa, como pode encontrar outras excelências? Em ti se encontra oculto o tesouro dos tesouros. Homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E ele falou, tá aí. Eu não tenho que perguntar a pitonisa quem eu sou. Eu tenho que me conhecer. E ele voltou, conversou com os homens e mulheres de Atenas e perguntou, você se acha uma pessoa inteligente? Sim. E ele começou a conversar com as pessoas e percebeu que as pessoas se sentiam inteligentes. As pessoas se sentiam que tipo de inteligente? O comerciante que falava que entendia tudo de comércio, o marceneiro que falava que entendia tudo de marcenaria. E foi aí que Sócrates percebeu, é verdade. Eu sou o homem mais inteligente da Grécia. Sabe por quê? Por um ponto. Porque eu sei que nada sei. Ao conhecer ele mesmo, ele percebeu o seguinte, que a grande questão dele era a humildade que ele tinha perante o conhecimento. Pensa aqui comigo, se você acha que você sabe uma coisa, você não precisa mais aprender. Todo mundo acha que sabe escovar o dente, por isso que a gente não pesquisa como escovar o dente. E como a gente não pesquisa como escovar o dente, a maior parte das pessoas escovam o dente errado a vida toda sem saber que não estão escovando o dente. Sócrates então mostra que a melhor forma do conhecimento é a humildade. Se eu sou humilde perante o conhecimento, cara, eu posso ir longe. Poxa, eu não sei o que é isso, mas me ensina. Eu não sei, mas adoraria aprender. Ou talvez eu saiba, mas por que não questionar o que a gente sabe? Por que não descobrir mais um pouco? Se eu achar, meus amores, que eu sei tudo de história, sei tudo de filosofia, nunca mais eu vou estudar filosofia, nunca mais eu vou estudar história e eu vou ficar obsoleto. É exatamente por saber que eu não sei, exatamente por saber que eu não sou perfeito, que eu vou buscar ainda mais. Jovem estudante universitário, se você é um novo universitário, saiba que você precisa ser humilde, estudar mais. Agora, se você é aquele aluno veterano que está mandando bem, mandando super bem no simulado, para de achar que você não vai estudar porque você sabe. É isso, na maior parte das vezes, que limita a gente de ir ainda mais longe. Saiba que você não sabe de nada, que você vai muito mais longe. Porque se você não sabe, você precisa aprender. E é nessa que o ser humano vai se aperfeiçoando. O que é a verdade, hein? São os valores universais. Sócrates acreditava que existe a verdade. O bem, o mal é o mal, não existe verdade relativa. No entanto, presta atenção, é impossível chegar à verdade. O que a gente precisa fazer? Buscar eternamente ela. A nossa vida é refletir em torno do que é certo, sabendo que jamais a gente chega lá. Professor, se jamais a gente chega lá, para que eu vou viver isso? É porque você vai nascer sem conhecer muita coisa. Mas se você faz isso ao longo da vida, você vai se tornar uma pessoa melhor. É uma busca interna para se tornar um ser racional. A mente humana não é um receptáculo, acho isso brilhante. Você pode citar isso numa redação sobre educação. A mente humana não é um receptáculo para encher de conhecimento. Para ele, ser humano nenhum aprende sendo doutrinado. Os seres humanos aprendem refletindo. Então, o ato de pensar, o ato de refletir, o ato de buscar o conhecimento é um ato interno, de você com você mesmo, sabendo que nada sabe, querendo se conhecer, se refletindo, sabendo os porquês, você é capaz de conseguir qualquer coisa. O conhecimento é alcançado pela reflexão racional. Sócrates então vai trazer para a gente uma ontologia. Ontologia é aquela parte da filosofia que estuda o ser. E a ontologia socrática, cada filósofo tem a sua ontologia. A ontologia socrática vai ser com base nas grandes perguntas morais e éticas da vida. Qual o sentido da vida, hein? Quais os valores devemos lutar? Por que eu estou vivo? Por que a gente está passando por essa pandemia? Qual o valor disso? A gente deve buscar essas verdades, não por meio da fé, não por meio da crença, mas acima de tudo por meio da razão. Isso, meus amores, é Sócrates. Sócrates, então, tinha uma forma de produzir conhecimento. O método socrático, chamado de maiêutica. Maiêutica em grego significa parir. A mãe do Sócrates era uma parteira. Então ele dizia que o conhecimento ele precisa entrar uma semente, essa semente ela cresce até que um dia você exporta esse conhecimento. É uma técnica.
Sócrates, ele vai virar um professor, ele não vai cobrar para ser um professor, ele dava aula para quem queria, na ágora grega, enfim, e como principal aluno dele, ele tinha, por exemplo, Platão. O que ele fazia? Ele fazia uma coisa que eu provavelmente já fiz com você em sala de aula. Se eu não fiz, acredite que eu vou fazer, eu gosto muito do método socrático. Ele chegava e trazia um tema. Então a primeira coisa é a exortação. Ele convidava as pessoas para um debate. Vamos dar um exemplo. Eu lembro uma vez que eu estava dando aula de atualidade e ia rolar debate. E eu falei, por exemplo, sobre pena de morte no Brasil. Se deveria ter pena de morte ou não. Nesse momento, você deixa eu ver a opinião das pessoas. A opinião normalmente é aquilo que você solta normalmente, às vezes você não refletiu sobre o assunto, você só joga. Então deixa eu ver. Teve aluno que falou que tinha que ter pena de morte, sim, sabe, que era se tivesse pena de morte, bandido não seria bandido. Então é o seguinte, bandido merece morrer, bandido bom é bandido morto. Outros, por sua vez, diziam que não podia ter pena de morte, por ser um absurdo, que a gente estava no século XXI, a lei de Italião lá da Mesopotâmia não serve mais, olho por olho, dente por dente. E aí começou aquele momento, um falando. Naquele momento eu não expresso minha opinião, eu fico olhando, eu fico observando. Isso é exortação. Preste atenção. Depois que eu convido para o debate, desculpa, eu falei errado, vamos lá. Primeiro eu trago o debate, exortação. O momento de ouvir as opiniões, calma, é a indagação. É o momento que a gente vai ver as opiniões das pessoas. E aí depois que a gente escuta todas as opiniões, cabe ao mestre, que era Sócrates, fazer a terceira parte, a ironia. Ele vai e pergunta, imagina o cara falou, você me diz então que o correto é a pena de morte. Políticos muito ricos que desviam dinheiro público morreriam na prisão? Teriam pena de morte? Um grande empresário que comete um desvio de verba teria pena de morte? Pum. Você questiona isso. O outro lado, você questiona também. Então se não tiver prisão perpétua, não tiver isso, você está punindo corretamente? A ideia do Sócrates era questionar, a ironia. Ele vai questionando as opiniões. Você traz a dúvida. Tem gente que sai da sala, que fica puta, que grita, que quando não consegue convencer no campo das ideias vai gritar, vai brigar, mas aquilo vai ficar refletindo. E é a partir desse choque de ideias que surge a maiêutica, a criação de novos conceitos e ideias. Muitas pessoas, por exemplo, é um debate que é maravilhoso. Devemos viver com liberdade máxima ou devemos viver com tirania? Com a liberdade máxima a gente pode fazer qualquer coisa. Um homem podia botar uma arma na cabeça do outro e matar. Com tirania, o Estado pode fazer qualquer coisa. Ele pode botar uma arma na cabeça de um homem e matar. E a partir de debates como esse que surge a reflexão maiêutica, em que quase sempre você pega uma resposta de equilíbrio. Não podemos ter liberdade total, mas não podemos viver numa tirania. Precisamos de um Estado que tenha leis e garanta às pessoas a liberdade. Esse é o método de Sócrates de conhecimento. E como Sócrates fez isso com muita coisa, ele levou muitos jovens da elite ateniense a questionarem valores. Imagina em casa Platão com a sua família num jantar e ali, Solon sentado, Solon fala sobre a democracia, e aí imagina o jovem Platão perguntando, a democracia é só mais uma forma de governo. Quem disse que a democracia é verdade? Quem disse que a democracia é o correto? Imagina ele usando ironia junto com o Solon. Solon, meu isso! Como você questiona a democracia, jovem Platão? Quem te ensinou isso? Meu professor, tio. Meu professor Sócrates. Sócrates, ao levar a reflexão, ele acabou assustando os atenienses que acreditaram que Sócrates estava pervertendo a juventude. Ele não queria perverter ninguém, ele não queria fazer uma revolução, ele só queria que as pessoas se indagassem. Por exemplo, imagina você, professor, para mim o padrão de beleza é um homem branco do olho verde. Por quê? Você tem certeza que esse padrão é teu? Ou esse padrão foi alguém que impôs a você? Professor, eu estou fazendo uma dieta, professor, porque eu quero ficar muito magra. Vem cá, foi você que criou esse padrão de beleza? Não? Você não criou? Por que você está vivendo com base num padrão de beleza? Por que você está vivendo a sua vida com base na verdade? Professor, eu amo filosofia, professor, mas eu vou fazer faculdade de engenharia. Por quê? Professor, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Por quê? Professor, porque meus pais falaram isso. Por quê? Por quê? Por quê? Professor, eu adoro assistir série. Por quê? Professor, porque série é muito bom. Por que série é muito bom? Professor, porque simplesmente é bom. Por quê?
Já parou para perceber que toda a sua geração escuta série? Já parou para perceber que toda a sua geração escuta música sertaneja? Já parou para perceber que toda a sua geração tem um estilo de moda? E a grande pergunta é, você realmente gosta de tudo isso ou você só faz porque todo mundo está fazendo? Conheça-te a ti mesmo. Isso é a parada de Sócrates. Só queria libertar as almas, tirar a gente das amarras. Não tem nenhum problema ver sertanejo, não tem nenhum problema ver série. Mas a grande pergunta é, você faz isso porque você gosta ou faz isso porque dizem que é para fazer? Já parou para perceber que quando você chega num grupo de pessoas alternativas, elas se vestem mais ou menos iguais? Já percebeu que quando você vai num grupo de pessoas que gostam muito de rock, elas se vestem mais ou menos iguais? E você vai num grupo de pessoas, sei lá, escutam... Você já percebeu que normalmente os grupos de pessoas se comportam mais ou menos iguais? Elas realmente são assim? Ou elas fazem isso para se enturmar? A ideia de Sócrates é, começa a refletir sobre as tuas verdades. Começa a refletir sobre a tua vida. Por que você quer seguir essa profissão? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Porque você é como você é. Uma vida que não é refletida não vale a pena ser vivida, disse Sócrates. Por causa disso, Sócrates foi condenado à morte. Quem eram os inimigos de Sócrates? Os atenienses, que os grandes homens de Atenas que achavam que Sócrates estava pervertendo a juventude. Outra coisa, Sócrates era um cara chato. Sócrates encontrava a pessoa no meio da Ágora, que era a praça mais importante de Atenas, na Grécia, de uma forma geral, toda grande cidade tinha uma Ágora. Encontrava e falava, vem cá, o que é a felicidade, hein? Ah, Sócrates, felicidade é ganhar dinheiro. Se você não ganhar dinheiro, você vai ser infeliz e vai se matar? Então, assim, Sócrates não quero ficar questionando todo mundo. Ah, Sócrates, eu amo minha esposa, por quê? Ah, porque eu amo minha esposa, por quê? Sai daqui, Sócrates! Então, ou seja, de tanto encher o saco das pessoas, principalmente querendo levar a maêutica e por encantar os jovens, os atenienses criaram, então, um julgamento para Sócrates e a maioria decidiu pela morte de Sócrates. A acusação, ele foi acusado de corromper a juventude, desacreditar nos deuses e de adicionar novos deuses. A morte dele, então, esse quadro aqui, ele representa um pouco isso. Por que Sócrates morreu? Por pensar diferente de todos os outros. O motivo? Sócrates não cometeu um crime. Sócrates não levou os cidadãos a deixarem de amar a cidade. Ele só levou a reflexão. Platão narra pra gente, num livro brilhante chamado Apologia de Sócrates, como teria sido a morte de Sócrates. Sócrates, mesmo sendo acusado, ele debateu, ele filosofou. E quando falaram que o crime dele era beber um veneno perigoso chamado cicuta, olha aqui, repare esse quadro foi pintado poucos anos antes da Revolução Francesa, tinha um sentido, dizer que normalmente aqueles que disseminavam as ideias morriam. Claro, cara, olha como é que encaixa perfeito no mundo da pré-Revolução Francesa. Sócrates, então, esse homem aqui pintado como sendo Sócrates, corpo perfeito, com o dedo em riste, resolveu filosofar antes de morrer. E disse mais ou menos o seguinte, como é que teriam sido as últimas frases de Sócrates? Ele diz: eu queria pedir aos senhores que estão presentes aqui agora, eu queria que todos vocês me fizessem um favor. Castiguem os meus filhos como eu vos castiguei. Façam com os meus filhos a mesma coisa que eu fiz com vocês. Se meus filhos forem apegados demais ao dinheiro, usem a minha reflexão contra os meus filhos. Se eles saírem do caminho da verdade, o caminho da pureza, o caminho das coisas que são belas, façam a mesma coisa com eles. Se vocês cuidarem dos meus filhos, assim como eu cuidei de vocês, eu tenho certeza que eu fiz o que era correto. Segurei o copo de cicuta e diz: é chegado o fim. Eu parto para a morte, vocês para a vida. Quem estará na melhor, só os deuses vão saber. Blum, bebeu, morreu. Assim teria morrido Sócrates. Só que essa era a visão de Platão, cara. Na visão de um amigo de Sócrates, ele antes de morrer talvez tivesse dito o seguinte: tá bom, já que eu tenho que morrer, eu bebo. Mas só mata um galo para um determinado Deus, que eu prometi que eu ia matar um galo para ele, eu não quero morrer devendo Deus nenhum. Então até hoje ninguém sabe se Sócrates foi tudo isso. Eu prefiro acreditar na visão de Platão, mas eu sei que a visão de Platão é tanto quanto romântica. E é exatamente sobre isso que foi pintado esse quadro. Esse homem que está aqui parado refletindo, meus amores, é Platão. Esse quadro, ele não mostra a morte de Sócrates, ele mostra a morte de Sócrates segundo as ideias de Platão. É a mentalidade de Platão imaginando como Sócrates morreu.
Caraca, professor. Então, para eu entender realmente quem foi Sócrates, eu preciso entender Platão. Platão talvez tenha sido o maior filósofo de todos os tempos. O que a gente sabe de Sócrates, a gente percebe por Platão. Professor, então quem é esse Platão? Quem é esse Platão e o que o Platão dizia? Eu estou tão curioso para saber sobre Platão. Platão é tão importante que eu só posso dizer algumas coisas para vocês. Pontinho, pontinho, pontinho. Continuamos na próxima aula aqui no mesmo canal. Beijo, amores. Tchau, tchau.